Inevitável, tornava-se inevitável de voltarmos a falar de kart, e isto porque tenho comigo alguém que tem muito para nos contar. João Fernandes, arquiteto, que esteve ausente há Estou a alguns ouvir com anos. muitos cortes. Sim, mas deve ser o próprio seu Skype, porque aqui está impecável. João, estás-me a ouvir bem agora? Ok, então deve ser da ligação do Sr. Skype. Muito bem. Como eu dizia, João Fernandes, ele que aceitou o nosso convite, vem-nos falar da sua paixão pelos karts, mas também, essencialmente, do motivo que esteve afastado há alguns anos e sempre com vontade de voltar, e de repente, eis que tudo acontece e está neste momento em grande e esteve muito bem na Taça de Portugal. Por isso, João, antes de mais, mandar um abraço, agradecer mais uma vez a simpatia e a disponibilidade para estarmos aqui à conversa. Era fácil falarmos da Taça de Portugal já, mas eu gosto sempre de trazer aqui algum floreado às nossas conversas e precisamente iria começar para já por perguntar ao João, porque sabemos que há aí uma interrupção na carreira, sei que são 35 anos de arquitetura, mas eu quero saber o antes disso tudo, no meio disso tudo, o kart, depois de interrompido, o que é que aconteceu? Vamos primeiro que tudo perceber karts porquê. João, bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Pronto, é a realidade. Eu tive quase 19 anos afastado do mundo da competição. O que vamos a ver é mais que a vida do que muitos pilotos agora. É verdade. Que correm comigo na pista. A maioria deles tem menos de 19 anos. Tudo começou com 6 anos. E aqui teve um bocadinho a mão do meu pai numa queima das fitas, que montaram a secção de desporto automóvel da Associação Académica de Coimbra. Montou uma mini pista no Largos da Universidade de Coimbra. Eu sou de Coimbra. E eu com 6 anos... Terra de campeões. É verdade. Isso é que é natural. O grande Filipe. E entretanto, pronto, foi lá que eu ganhei o bichinho de andar de kart. Depois aumentou um bocadinho com a parte também do indoor da Figueira da Foz, que era propriedade de um tio meu e que eu treinava bastante lá também. Pronto, e a partir daí comecei a fazer bastantes competições a nível de 4 tempos, não tanto a nível de competição de alto nível, mas que me permitiu logo ter algum destaque naquilo que estava a fazer. João, e estamos a falar de há quantos anos? Portanto, percebemos a idade, mas estamos a falar de quê? 10 anos? 15? Portanto, estamos a falar a nível de paragem de alguns anos. Estamos a falar de quantos anos atrás? Ou seja, o primeiro contacto com os karts foi há 29 anos. Ok. Acho. Durou até aos 15, 16 anos de idade. E como é que era o karting nessa altura? Para os jovens de hoje em dia que estão a ouvir esta nossa conversa, como é que era para eles terem uma noção de que as coisas eram muito mais difíceis? Diferentes, era bastante difícil. Uma das principais dificuldades que eu tenho atualmente é exatamente ao relembrar alguns métodos de condução na altura. Agora é o oposto, ou seja, na altura inclinava-me para dentro da curva, agora inclino-me para fora. O chassi antigamente aquilo era barras de aço mesmo. E agora sinto-me um privilegiado, que eu posso deixar o kart ir abaixo. E muitos deles não se lembram do que era ter que empurrar um kart, saltar para dentro dele para o pegar, porque não havia cá motores de arranque. Não? Exatamente. Não, mas era... João, e a parte financeira de início? Sei que havia aí muito patrocínio, já percebemos que há aí uma grande influência do pai, mas havia mais dinheiro para as corridas? Ou do avô? Ok. O avô patrocínio. Mas era fácil de se conseguir dinheiro para fazer kart nessa altura? Não era nada fácil. Não é, ainda hoje em dia também não é. Mas a visibilidade também de hoje em dia do desporto motorizado vai nos permitir um bocadinho abrir mais portas, e felizmente as empresas também começam a perceber que a publicidade não é só no campo de futebol, mas também em tudo o que esteja ligado a outros desportos. Existe mais mercado, existem novas oportunidades, e essa é uma vantagem, como é óbvio, hoje em dia. Na altura não era assim tanto. E também pistas também não eram assim tantas como hoje em dia, não é? Portanto, estamos a falar de uma outra realidade. Pistas na altura, eu lembro-me de Poiares, tinha acabado de ser estreada a pista de Poiares, havia a do Planeta K de Pombal, que não sei sequer se ainda está ativa essa atualmente,
dos Milagres. Évora. A da Batalha. Eu não me lembro da do Bombarral, onde agora corre muito, mas não me lembro exatamente de lá ter andado. A do Oiã, a de Baltar, já existia também. Cabo do Mundo e Évora, é inevitável Cabo falar do de Mundo e Évora. Évora, não havia muito mais do que isso. Não... E as deslocações, não haviam autoestradas como há hoje em dia, também eram não. aventuras. Eram aventuras, não era, João? Também era uma aventura, demorava-se tanto de viagem como depois na parte das dores. Ok. Pronto, e isso deu para fazer e ter a certeza de que se queria fazer karting, mas as coisas tiveram que parar em determinada altura. O que é que aconteceu, Sim. João? Que levou este interregno? Ou seja, a minha paixão sempre foi na pista e isso sem dúvida que foi, e eu ainda agora, provocado um bocadinho pela taça, eu já fiz um comunicado também, a agradecer exatamente a oportunidade que a Birel me deu, porque foram os melhores 5 dias dos meus últimos 20 anos. A realidade é essa. Quando uma pessoa está a fazer aquilo que gosta e aquilo que ama, sente-se feliz. E essa é a realidade. Eu, aos 16 anos, o meu avô, que na prática foi com ele, com o meu avô paterno e com a minha avó que eu fui criado, os meus pais são separados desde nascença, mas foi com eles que eu fui criado. Eram muito novos também. O meu avô estava com cancro terminal e pediu-me para prometer que iria tirar um curso superior. Superior, ok. Eu nesse ano tinha planeado ir fazer o europeu. Já tinha um companheiro que participava no Nacional de Karts, que tinha já uma estrutura montada, e eu corri com ele num grande prémio da Queima das Fitas na minha equipa, ganhámos o grande prémio e ficámos exatamente com esse objetivo de ir o europeu. Fazer o europeu, saltar logo aqui a parte nacional e começar a olhar um bocadinho para fora. Podemos saber quem é? Eu peço imensa desculpa pelo simples motivo que não me lembro. Era um piloto cá de Coimbra, ok? Era meu colega a nível de secundário, mas já lá vão tantos anos que eu não me recordo o nome. Um Filipe Albuquerque, uma coisa assim. Não brincar, era, por acaso não era que o Filipe eu conhecia, mas não era o Filipe. E então, continuando então, nessa parte... Entretanto, o que é que acontece? Eu cancelei esse projeto e fui tirar o curso de arquitetura. Simplesmente... E era uma segunda paixão ou a arquitetura era sempre... Não era uma segunda paixão, ou seja, aquela parte do curso reconhecido, digamos assim, do ponto de vista prático, nós temos alguns pilares numa sociedade. Temos a economia, a justiça, a saúde e a parte do habitat, onde a arquitetura e a engenharia civil. Pronto. E foi um bocadinho pela arquitetura na ótica de criar o habitat também, de criar um espaço habitacional para as pessoas. Depois disso, foi exatamente cumprir a promessa, foi esse o foco. De 2014 para a frente, foi olhar para a ferramenta que o meu avô me tinha dado. Foi isso que ele me deu-me uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de vida, e olhar para ela e dizer assim, ok, então agora eu não preciso de mais ninguém para ir atrás do meu sonho. Porque o meu sonho está nas minhas mãos, está no meu trabalho e por isso vou atrás dele. E foi assim que o ano passado voltei um bocadinho aos kartings numa primeira etapa. Mas foi corte total, João? Eu peço desculpa de interromper, mas... Foi, por acaso foi nem total. havia aquela brincadeira de amigos e vamos lá só para desenferrujar, ou um kart guardado na gaveta, ou ali isso ainda ia acontecendo, mas não foi tão recorrente, ou seja, participei em meia dúzia de provas naquelas, mas não foi assim tão recorrente, exatamente porque aquela promessa passou um patamar superior a nível de prioridade. Pronto. E o foco estava ali. Entretanto, foi o ano passado, felizmente ou infelizmente, ali em fevereiro, devo ter apanhado aqui o bicho, que ainda não havia em Portugal, e aí decidi que a vida é demasiado curta para nós adiarmos os nossos sonhos, a pensar daqui a 10 anos vou fazer aquilo que eu realmente gosto. E foi aí que surgiu a oportunidade de fazer a EasyKart o ano passado, e foi aí o regresso, e agora aqui estou eu.
E foi só o EasyKart em 2020, não houve ocasião de experimentar, porque na pista, neste caso, Bom Barral, com certeza, de vez em quando havia ali uma experiência com um kart um bocadinho melhor. O que é que acontece? Eu fui a EasyKart foi uma consequência que não estava planeada, ok? Não foi, vou procurar um campeonato para ir, foi uma consequência. Eu ia participar numa prova com os carros da frota da Kiro de Rotax, que eles tinham, que iam lá fazer, e depois a prova foi cancelada no dia, eu já lá estava. Pronto, ou seja, não houve participação dos outros participantes e eu já lá estava, e aqui o Inácio tem que lhe tirar um bocadinho o chapéu, como é óbvio. Disse, olha, tu já aqui estás, não faz sentido ires embora, tu já pagaste a prova, não faz sentido ires embora, ficas aí a rodar, vai estar aí o pessoal da EasyKart e tu ficas a rodar com esse kart de Rotax e andas com eles, pronto, e tens uma experiência de um dia de competição aqui, pronto. E foi assim um bocadinho. Só que a minha parte competitiva começou a ficar ali um bocadinho... Desenferrujada e pronto. E frustrada, porque eu estava a fazer mais 5 segundos que eles e eu estava a começar a ficar ali um bocadinho frustrado, até que pedi ao meu mecânico, ao Maia, para... olha, arranja-me lá um EasyKart que é para eu também ver se estou assim tão longe da realidade ou não. E comecei a rodar aos tempos deles, isto com muitos anos de paragem, e foi um bocadinho essa parte que me fez. Isso foi num fim de semana antes da primeira prova da EasyKart do ano passado. Consequência, falta de preparação, parti a costela. Uma costela? Ok. Parti a costela nesse treino, pronto. Mas foi o quê? Foi um toque, foi uma saída, foi um adversário não, foi um pouco mais... Baque larga e sem ter proteções de costela. Eu ia só para uma provazinha de diversão, não ia para levar um dia de kart. Parti a costela, mas isso não me impediu de fazer as 8 provas da EasyKart no fim de semana a seguir, com a costela partida, com muitas dores, mas com muita satisfação de estar de novo envolvido ali um bocadinho em competição. E os adversários eram bastante mais novos? Era pessoal para a mesma idade? Para não pronto, eu já estou, devido à minha idade dos 35 anos, eu já entro ali na categoria um bocadinho do Gentleman's Master. Na EasyKart não há o Master, há só o Gentleman. E é nessa categoria, éramos 3, pronto, ou seja, fiz o pódio, a realidade fiz o pódio mesmo com muitas dores. Tenho aqui as taças comigo a nível da EasyKart, mas percebi que conseguia ter ritmo para poder lutar um bocadinho à geral, não tendo as dores, porque a única prova que não tive as dores, parti de último e ao fim da primeira volta já estava em 6º lugar, e aí percebi que podia ir lá para a frente. Estamos a falar de jovens pilotos, todos eles muito consagrados, os que andam lá à frente, e isso deu-me aquele elenco de dizer, espera lá, eu peso mais 10 quilos que eles, porque a idade também não perdoa, e consigo andar ao ritmo deles, por isso tenho tudo para enquadrar e para poder voltar. Este ano, o plano desportivo está exatamente, já começou. Já vamos falar sobre isso. Preparação física, no meio disso tudo, para recuperar estes anos de atraso ou não? Preparação física, eu faço muito simulador. Tenho um simulador, faço todas as semanas 2, 3 corridas a nível de simulador de cerca de 1 hora, 1 hora e meia. Qual é o simulador? Já agora, qual é o simulador? É um Fanatec, um pódio, um Fanatec Podium, que me faz ali cerca de 20 kg de força nos braços, o que me permite também depois... Mas e o programa? O programa só kart? Porque há esse simulador? Não é a nível de kart, é a nível de Fórmula 1, iRacing, Project Cars, foi aí que eu comecei a nível de simulador, foi no Project Cars, depois mudei um bocadinho para a Fórmula 1, e atualmente... PS4 e isso, não? PS, sim. Normalmente em PS, sim. Também em PS? Tenho computador para o iRacing, mas sinceramente gosto mais de jogar em PlayStation. Acredito, e muito bem, porque conheço alguns e já estiveram aqui também
com uma equipa aqui de Évora, do Cantinho da Tibilete, também já apareceram aqui alguns pilotos. Eu conheço o César, um grande abraço. Ele vai ouvir, de certeza absoluta. Por isso, não... Muito bem, José. Então, e falemos agora da Taça de Portugal. Portanto, isso foi um desafio do próprio Nuno Inácio ou foi o quê? Foi dizer, eu quero experimentar e vou-me inscrever? Foi um bocadinho isso. Ou seja, foi um bocadinho... o plano inicial era fazer a EasyKart do ano passado, terminá-la. Matematicamente, apesar de eu estar em último, eu sabia que se ganhasse as 6 provas da segunda etapa a nível pontual, e o meu participante direto, que era o Ruben, fizesse um terceiro lugar, eu conseguia ganhar. Pronto, conseguia passar com 2 pontos a nível de classificação e ser campeão no primeiro ano. Infelizmente a pandemia tirou-me um bocadinho as voltas da prova que ia ser em dezembro, 20 de dezembro, não pôde ser executada. E entretanto, quando ela foi cancelada, ficou encerrada essa competição, 2020, e agora 2021 era fazer a EasyKart. Estamos a falar que eu comecei em junho e quando nós falamos em preparação, eu, à vontade, penso que eu e o Maia fizemos perto de 1200 voltas de treino de junho até dezembro. Isto numa altura bastante complicada de fazer, ou seja, aproveitámos bastante bem o tempo que tínhamos para poder treinar e perceber que o meu ritmo estava para podermos disputar um bocadinho a EasyKart à geral. Pronto. E esse é o objetivo principal. No meio disso tudo surgiu a oportunidade de ir para a X30. Pronto, aqui com o Inácio e com o Maia. O Maia sempre acreditou que seria possível. E sem mudanças. Sem só mudança. X30. Ok, X30. só X30. Okay. Ou seja, meter-me no meio dos lobos. Não, porque as da mudança já tem lá as classes, uma pessoa pode sempre ir na Gentleman, pelo menos primeiro, segundo ou terceiro, há de ficar, não? Não, é meter mesmo no meio dos lobos. Mas acho que também é o que faz sentido. Atualmente não me faz sentido ir para uma shifter, regressando passado 20 anos de inatividade a nível do karting. Faz sentido vir para a X30. A X30 é mais próxima da EasyKart, exatamente na ótica de não ter mudanças, e foi ir inicialmente. O objetivo era não ficar em último e não levar uma volta de avanço. Esse foi o principal objetivo, foi fazer boa figura, rodar ao ritmo do pessoal da frente e, acima de tudo, ter muita experiência adquirida dessa prova. E numa pista completamente diferente, já moderna, já do século XXI, que não tem nada a ver com aquelas... E que não conhecia, essencialmente que eu não conhecia, ou seja, claro. Quando eu parti a costela em junho, em agosto, quando fui ao Algarve, para ver se ela já estava calcificada, dei uma voltinha lá de 5 minutos no Rotax em metade da pista. Pronto. Ou seja, na prática não conhecia a outra metade da pista, era completamente verde para mim. Fui na quinta-feira, comecei logo a treinar quinta-feira, fiz os treinos todos, tentar ganhar um bocadinho de resistência física. Sexta-feira já começou a custar, mas no fim de semana a adrenalina sobe-nos e conseguimos fazer. E que balanço? O balanço foi francamente positivo. Na melhor dos casos, teve a ver com a volta que... A minha melhor volta foi 1:046, acho eu. A nível do Micron foi esse. A nível do oficial, acho que foi 5. A nível da teórica, foi 1:002. Quando nós estamos a olhar para a tabela e vemos que o top 10, 11, anda ali tudo nos 59, foi exatamente estar muito próximo deles, com mais 10 quilos em cima, numa pista completamente desconhecida, com um kart que eu só rodei na quinta-feira, porque os motores só chegaram na quinta-feira, não tinha motor. Só quinta-feira é que... De quinta-feira estive a fazer rodagem ao motor. Ele foi montado e foi ir para a pista. Foi adquirir todos os conhecimentos do kart, ouvir bastante o nosso mecânico, neste caso o Maia, que era o meu mecânico e que é o meu mecânico direto, ouvir todos os conselhos
pontos de travagem. Fiquei bastante surpreendido porque eu vi para aí no meio de 62 inscritos e eu cheguei sempre por volta das 7h30, 7h40 ao cartódromo e saí lá quase sempre 7h30 da noite. E fiquei bastante surpreendido com ter visto para aí 5 pessoas a dar a volta à pista, a pé. Eu fui uma delas, que dei quase todos os dias. Um track walk. Exatamente, porque eu pelo menos sou da velha guarda. A velha guarda ensinava-nos isso, até porque a pista, toda ela muda dia para dia. Pronto, e é importante nós percebermos aquilo que a pista mudou, onde é que ela está melhor, onde é que está pior, onde é que nós estamos a errar também, e porquê também. E achei bastante estranho essa realidade ao ter verificado que não havia mais pilotos a fazê-lo. Okay? Não sei se passa a ser uma recorrente da atual não o fazerem, mas se não o fazem, acho que deviam fazer. Muito bem. João, e este regresso é para o quê? Quais são os planos? Quais são os planos dos próximos anos? Ou seja, o plano inicial para este ano, 2021, vai passar pela EasyKart a nível dos 125, na categoria 125, aonde vou pretender lutar pelo campeonato e conseguir ganhar uma vaga para o Mundial da EasyKart, que normalmente é em Itália, ainda não sei bem onde é que é, mas o Inácio lá me irá dizer onde é que será este ano a final. E depois era participar na Taça de Portugal, foi o primeiro objetivo. Não fiz último, fiz 19º. Tive alguns acidentes que poderiam ter colocado aqui algum receio, que às vezes também coloca. Um deles ter levantado as 4 rodas do chão, mas permitiu-me exatamente dar uma confiança de que aquilo que eu tinha há 20 anos atrás ainda cá se mantém. Participar no Campeonato Nacional de Karting, okay, na classe X30. Okay. E temporada toda? Temporada toda, em princípio, na X30 Master. Okay? Ainda não está... A informação que ainda hoje o Inácio me deu foi que a Federação houve feito um pedido de alteração do regulamento para incluir as subcategorias que existem na Super Shifter, também na X30, o que eu acho que é perfeitamente correto. Ao mesmo tempo permite abrir subcategorias na classe X30 para novos pilotos dentro da minha idade, com mais de 32 anos, com os regulamentos internacionais que já existem, os X30 Masters, em todos os outros países, e acho que a nossa federação deveria também seguir esse conselho. Esse será o objetivo. Havendo essa categoria, é lutar pela categoria, em primeiro lugar. Quando nós temos uma subcategoria, não é a geral que importa no primeiro contacto, é a categoria e depois conseguir evoluir ao máximo para a geral lá para a frente. E depois realizar a Taça de Portugal, que em princípio deverá ser em Leiria. Pois, ainda há essas questões, sabendo-se que, ainda ontem no Inácio acrescentava que não é no Bom Barral. Muito bem. João, essa foi um dos motivos que me fez... Essa foi um dos motivos que me fez da taça, ou seja, eu em dezembro estávamos a falar, não ia haver a taça, a EasyKart, não ia haver... e eu estava-lhe a dizer, eu preciso de competição, dá-me competição, pronto. Isso estava marcado exatamente a Taça de Portugal para o Bom Barral. Ele falou nisso ontem. E então foi exatamente aí, eu conheço a pista, não conheço o chassi, mas conheço a pista, por isso arranjamos lá uma forma de fazer aqui a taça. Pronto, e então foi um bocadinho por aí, trocaram umas voltas, mandaram-me para o Algarve. É mesmo ali ao lado. Muito bem. João, perguntas finais neste caso, e apenas por curiosidade, foi visível um post nas redes sociais colocado por ti com uns Porsche. Pergunto, certo. Há aqui algum fundo de ligação, alguma coisa que possas acrescentar, ou foi apenas sim, uma... Existe esse projeto está a ser atualmente analisado pelos meus patrocinadores, de fazermos o Porsche GT3 Cup, organizado pelo Zé Monroy. E estamos a trabalhar nesse fim de conseguir acrescentar aqui
no meio desta competição toda, da EasyKart, do Campeonato Nacional, da Taça, conseguir acrescentar aqui as 5 provas do Porsche, aí já não há diferença de peso que me afete tanto. Pronto, mas a ideia é um bocadinho essa, acho que é um projeto fantástico. Vamos ter 20 Porsche em prova. O primeiro Porsche Cup a nível nacional, e sem dúvida que tem tudo para correr bem. Os pilotos também, desde que colaborem com os mesmos, tornam sempre grandes troféus. Estamos a falar de uma porcentagem de quanto? De certeza de lá estar? Inscrição já feita? Atualmente não. Atualmente estamos aqui dentro dos 60%, 70%. Ok. Estamos aqui a aguardar mesmo feedbacks por parte dos patrocinadores. Não é a mesma coisa do que andar de kart. A realidade é essa. E então temos que fazer aqui... E o João já experimentou um Porsche, não digo estes, mas um outro qualquer Porsche que possa dar aqui uma ideia daquilo que possa encontrar? Eu experimentei a nível de estrada e sinceramente não gostei muito, mas a nível da Porsche Cup é uma competição, e os Porsche a nível de simulador são dos carros mais estáveis e mais fiáveis, e por isso também normalmente são a minha escolha, e vem um bocadinho daí também a opção. Ainda sobra um bocadinho de tempo para a arquitetura, ou é durante a semana arquiteto e ao fim de semana piloto? É um bocadinho isso que acontece, ou seja, durante a semana tem que se trabalhar um bocadinho mais a nível da arquitetura. Eu tenho a empresa há 5 anos, empresa própria a nível de arquitetura e de construção, chave na mão, e passa um bocadinho por aí, ou seja, tenho a equipa da arquitetura também a fazer a parte de escritório, eu faço muita parte de direção de obra, muita obra. De momento estamos com 11 obras a decorrer, norte a sul do país, e no meio disso tudo surge depois aqui ao fim de semana, o sábado ou o domingo, para poder ir treinar quando é possível. E a empresa? E essa empresa entra como patrocinador da carreira do piloto João Fernandes? Ou são dois mundos que se querem separar? Não, faz parte também um bocadinho, como é óbvio, porque foi a ferramenta que me deu. Ou seja, foi exatamente essa ferramenta que me deu. Tem a sua cota à parte, mas depois tem muitos fornecedores da empresa que também são patrocinadores, e por isso é que também viabilizam o projeto para poder andar, e ao mesmo tempo ajuda também essa parte. Muito bem. João, última pergunta só de curiosidade pessoal. Piloto preferido de sempre a nível do desporto motorizado? O piloto preferido de sempre, sem dúvida, que é o Senna. Okay? Eu nasci a ver o Senna na pista. Lembro perfeitamente quando foi fatídico, onde é que estava a almoçar e onde é que estava, no aeródromo de Coimbra. Marcou, ok? E sem dúvida que é o piloto preferido, exatamente por numa fase inicial ser ele contra o mundo, digamos assim, contra o mundo do dinheiro E dos dias de hoje, qual é o piloto que representa o espírito do karting, daquele que luta, que vai atrás das dificuldades e vence todas as dificuldades? Eu gosto muito do meu conterrâneo, do Filipe, ok? Eu gosto muito dele, exatamente porque a nível da carreira dele, inicialmente estava muito apontado para a Fórmula 1, teve várias vezes apontado como o principal candidato, depois entrou o Félix, mas ele soube aproveitar as oportunidades que lhe deram, não deu na Fórmula, seguiu para o DTM, do DTM agarrou as resistências, aproveitou muito bem o lugar na Audi, e a partir daí criou um legado dele que é de reconhecer, e sem dúvida que é um orgulho que o Filipe seja de Coimbra, e cruzar-me com ele de vez em quando também é um orgulho. Muito bem. Porque continua a viver em Coimbra, ele continua a viver em Coimbra. Sim, absolutamente, isso mesmo. E com filmes promocionais bem interessantes, aqueles que ele provoca mesmo aí em Coimbra. Muito bem, João Fernandes, da minha parte agradecer a disponibilidade. Vamos continuar a acompanhar esse regresso tão forte, esse regresso de leão, neste caso, ao karting. Fico contente por aquilo que foi alcançado.
acredito que seja uma homenagem a alguém e, portanto, vamos ficar a acreditar que essa homenagem vai até ao fim e que se consigam melhores resultados ainda. O espírito está lá o ADN do lutador e, portanto, vamos acreditar que a luta vai ser mesmo até ao fim e vamos continuar a contar, neste caso, com o João Fernandes. Um grande abraço, uma excelente temporada 2021 e que venham as novidades dos Porsche, que vou aproveitar já e começar a dizer que pode ser uma hipótese para 2021. E agora eu espero que sim, que seja mesmo uma hipótese, é isso que se está a trabalhar. Há aqui um handicap muito grande, e eu disse isso ao Zé, é que ele foi anunciado agora no início do mês, e a primeira prova é já no próximo mês, ou seja, estamos a falar em conseguir fechar um lugar e arranjar patrocinadores em cerca de um mês, o que se torna bastante difícil nessa hora. Está reservado o carro ou não? Está reservado. Está reservado. O número 97 está reservado já. É o número com o qual eu corro em todo lado e por isso mesmo está reservado. Muito bem. João, um grande abraço, obrigado e boa sorte então nessas negociações. Obrigado. Obrigado. Uma boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado.